Mais repercussão sobre Fábio Carille, comentarista da Vasco TV atacado, e também tivemos o Vasco vencedor em duas modalidades além do futebol. Tudo isso e muito mais você encontra nesse giro da rodada. Fala galera, beleza? Sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e eu tô aqui para falar um pouco sobre as principais informações dessa última quarta-feira, dia 23 de abril. O Vasco, que apesar de não ter jogado, teve muita coisa sendo falada sobre o clube nessa quarta-feira de feriado, né, de dia de São Jorge. O Cruz Maltino entrou em campo na última terça-feira contra o Lanús, em São Januário, um empate sem gols por 0-0, que deixou grande parte da torcida indigesta, mas para além disso também fomentou outros debates um pouco mais acalorados, mais ácidos, e um desses foi sobre o comentarista André Garoni, que participa atualmente da Vasco TV, é declaradamente vascaíno, apesar de que anteriormente trabalhava em veículos considerados neutros, né, não necessariamente direcionados para o Vasco, e ainda até hoje trabalha em alguns desses, porém, alguns comentários que ele fez, a análise que ele fez sobre a partida, acabaram fazendo uma parte das pessoas achar de bom tom ficar acusando a pessoa de estar, sei lá, se comedindo mais, aliás, né, na sua análise, por conta de estar trabalhando para o clube. A análise em questão disse uma coisa até que eu mesmo, no meu perfil pessoal, corroborei, né, que essa foi a melhor partida do Vasco coletivamente em 2025, apesar, claro, da falta de resultado, mas taticamente o time foi bem e faltou, claro, o gol, né, para conseguir a vitória, que é o mais importante, né, no fim das contas, mas taticamente o time estava muito bem postado e essa foi a análise do Garoni. Depois ele até trouxe mais estatísticas, mais dados e tudo mais, né? E, bom, fazendo um rápido comentário, eu acho muito injusto que profissionais sejam acusados desse tipo de coisa por emitirem uma opinião que vai longe da onda, né? Que vai contra o movimento mais fácil, que seria aquele de criticar o trabalho do técnico, de querer o treinador indo embora, de querer bater na diretoria e por aí vai. Quer dizer, as críticas elas são válidas e elas são sempre feitas, até mesmo por aqui, mas questionar até da credibilidade profissional de alguém é bem complicado. E o Garoni foi super tranquilo na resposta dele, ele, né, até esclareceu mais do que deveria, na minha opinião. No fim das contas, é bem lamentável, até porque, como eu disse, eu tive a mesma visão que ele. Eu acho que o Vasco fez uma partida coletivamente muito boa. E, claro, faltou perna, talvez seja o termo para poder definir isso. Até na análise pós-jogo que foi ao ar na última terça-feira, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre ter faltado perna. Então, acho bem injusto que o Garoni seja taxado dessa forma, como alguém que está ali fazendo um trabalho que não tenha credibilidade da forma como a gente sabe que tem, né? Bom, repercussões em cima da coletiva do Fábio Carille, né? É uma fala dele que ficou muito popular na internet, até publicada nas nossas redes sociais, sobre ele comparar o Benjamin Garré com o Gerson e com o Rafael Veiga, né? Claro que ele se referiu ali ao comportamento em campo, de ser aquele cara que sai do lado do campo para centralizar e participar da armação das jogadas, mas óbvio que isso, enfim, a manchete, vamos botar assim, né? Ela pegou mal para uma boa parte da torcida que questionou o Carille ali e tal, que é normal, o questionamento ele sempre vai existir, não tem pra onde correr, mas é engraçado, né, constatá-lo, porque claramente é uma fala para exaltar, né, o Garré, para falar bem dele, e a galera tá colocando como se ele estivesse comparando com esses jogadores aí que são, enfim, craques do futebol brasileiro nos últimos anos, por tudo que conquistaram e pelo que jogaram, enfim. É complicado, mas também é uma fala que podia ser melhor calculada, né? Até porque a gente vive na era da internet, a informação ela é rápida e ao mesmo tempo ela é mal difundida, então não tem muito para onde correr em relação a isso, né? E, bom, ainda sobre a repercussão de Fábio Carille, a gente teve informações extraoficiais que até mesmo não são de veículos muito grandes, então a gente fica sempre com um certo receio, com todo respeito, claro, mas que é importante reportar por aqui também, de que o trabalho do Carille passará por uma nova avaliação. A informação anterior é de que as partidas contra o Puerto Cabede e contra o Sport, elas fizeram parte de uma avaliação. Depois disso, tivemos ali a derrota fora de casa para o Ceará, o empate com o Flamengo e agora esse empate com o Lanús. Então, segundo a informação, a cúpula do Vasco se reuniu para uma nova avaliação sobre o trabalho dele, entender se de fato tem tirado o melhor possível do Vasco, enfim, é um debate que na internet já acontece e que aparentemente entrou na diretoria. Então vamos ver o que acontece, o que sai disso. A verdade é que a única certeza nisso tudo é que o Vasco está realmente sustentando o Carille até o máximo que dá. Não tem nenhum sinal de instabilidade nesse relacionamento Vasco e Carille, até porque não teria por que ter nesse momento da temporada. O Carille, apesar de qualquer problema que ele tenha cometido, causado,
Ele é o técnico do time, ele tem contrato com o time, então não teria sentido nele, sei lá, estar sendo considerado fora do time nesse momento. Então é tudo uma questão de lógica mesmo. E agora é esperar, né, essa definição das coisas. Se tiver alguma informação a mais, ela vai sair durante a semana, com toda certeza. E certamente, cara, um debate muito importante que surgiu na internet foi sobre a atuação da torcida do Vasco, né? Porque surgem comparativos com aquela torcida de 2022 que acompanhou a Série B, ano em que o Vasco conquista o acesso, né? Na terceira colocação, subindo para a Série A, capitaneado pelo Anderson Conceição, Raniel sendo artilheiro, Nenê deitando e rolando ali e tal. E 3 anos já passaram dessa temporada e ainda assim ela é o referencial para muita gente de torcida do Vasco, né? De fato, foi um ano, né, em que a torcida vibrou bastante e vários fatores explicam isso, mas assim, é curioso, né, constatar como isso ainda é um tema pertinente, né? Então, na partida contra o Lanús, foram muitas críticas de uma arquibancada pouco unida, né, pouco coesa, com partes da arquibancada cantando uma música, outras partes cantando outra. É complicado, assim. É o que eu falo até, assim, no meu perfil pessoal, que quando as coisas não estão encaixando em campo, muita coisa vira pauta, né? E é engraçado, mas faz parte, né? Na verdade, assim, eu falei uma vez aqui até que a única constante sempre vai ser a insatisfação, né? O desconforto. Isso é bom de certa forma, tá? A cobrança, no bom sentido, assim, de querer evoluir, da crítica construtiva, ela sempre vai agregar, em qualquer aspecto que seja, não só no campo, mas também, claro, na torcida, né? E aí, bom, vamos às repercussões talvez não tão negativas assim, né? Tivemos o Léo Jardim na zona mista falando sobre renovação contratual. Ele disse que a vontade dele é ficar no Vasco, acho que a aspa principal da coisa é isso, tá? Mas também disse que ainda não recebeu nada do Vasco, nenhum contato formal do Vasco, vamos botar assim, que desmente informações aí que saíram, né? E aí também disse que vai depender da decisão do staff dele, né? Vão conversar ali com a diretoria, vão tentar entender a melhor forma de proceder com isso, né? O Léo tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, então é importante renovar o contrato com ele, afinal, é um goleiro que está em alto nível, teve na seleção brasileira recentemente e perdê-lo, principalmente de graça, né? Certamente não é benéfico para o clube. Então, torcer que essa renovação dê certo, mas essa fala dele anima bastante, né? Outra repercussão positiva em cima da vitória por 4-1 do Vasco sobre o São Paulo, também em São Januário, né? Dias consecutivos de jogos em São Januário, a gente pode falar sobre isso depois aqui, a importância disso para um outro debate, mas muito bacana, garotada vencendo por 4-1. E importante sobre essa partida que é o reencontro de um ex-Vasco, que na verdade tem encontrado com o Vasco até o momento, ele está emprestado ao São Paulo, que é o Matheus Ferreira, volante de 18 anos, e que inclusive está registrado pelo São Paulo para disputar a Libertadores desse ano, né? Então é um jogador que está sendo valorizado lá pelo Tricolor e reencontrou o Vasco, fez uma partida bem tímida, vamos botar assim, participando muito pouco. E a goleada do Vasco muito sonora, gols do GB, também do Bruno Lopes, enfim, jogadores que se destacam não só na base como também no profissional, tendo oportunidades aí frequentemente. Falaram bastante também depois do jogo, né? As entrevistas foram ao ar na nossa rede social, se você quiser acompanhar por lá. Falaram sobre os gols marcados, sobre a repercussão, enfim, a importância de golear em São Januário. Cabe lembrar, né, cara, o Bruno ele fazia parte como relacionado daquele elenco que goleou o São Paulo por 4-1 no Brasileirão Profissional de 2024, né? Aquela goleada com gols do Estrela, com gol do Leandrinho, enfim, molecada da base também. Então, ele está acostumado a golear o São Paulo por 4-1 em São Januário. É um contexto específico, né? Mas é isso. Está acostumado a isso. Não é a primeira vez que ele vivencia isso, né? Então, muito positivo. Confronto que valeu pela 7ª rodada do Brasileirão Sub-20. A campanha do Cruz Maltino segue, mas são resultados muito positivos, né, cara? O time tem conseguido desempenhar muito bem e a nossa base em si tem tido um ano muito positivo até aqui. Trabalho do Matheus Curopos, que até mesmo por mim já foi muito criticado, mas que está se provando realmente merecedor de elogios e, quem sabe, trazendo frutos em forma de título até o fim do ano. Outro ponto muito importante dessa nossa quarta-feira foi a vitória do nosso time de basquete diante do São José, lá em São Paulo. A primeira delas, dessa série de jogos pela primeira fase dos playoffs, a primeira rodada dos playoffs, né? Essa partida foi lá na Farmaconde Arena, em São José dos Campos, contra o São José. O Cruz Maltino venceu com tranquilidade. O Eugênio foi o cestinha da partida, com 10 pontos e 6 assistências, também alguns rebotes. O capitão Pauli, que também se destacou bastante, Marquinhos também teve uma partida destacável, conseguiu trazer coisas positivas ao time dentro de quadra. E agora o Cruz Maltino volta
a jogar contra o São José no próximo sábado, dia 24, já em São Januário. Jogo 2 dessa série, né, digamos assim, vai ser em São Januário. O jogo 3 também será em São Januário. A série obrigatoriamente tem que ter 3 jogos, tá? Então, se o Vasco, desses 3 jogos, vencer os 3, né, já garante esse avanço de fase. Se por acaso o São José vencer algum dos jogos do São Januário, teremos um quarto jogo lá na Farmaconde Arena. E aí, se o Vasco vence esse jogo na Farmaconde Arena, aí sim encerra a série. Se o São José vence esse jogo lá, vai uma quinta partida em São Januário, essa já para o final do mês. Mas a garantia são então de 2 partidas em São Januário. Essa primeira no dia 24, sábado, às 5 da tarde, e essa outra na segunda-feira, dia 26, às 7h30 da noite. Ambas em São Januário. Vale conferir o valor dos ingressos, mas costuma estar bem acessível aí. E a expectativa, é claro, do avanço de fase para o Cruz Maltino nessa segunda temporada seguida, conseguindo a ida para a pós-temporada. Bom, acredito que foi tudo. Foi bastante coisa até. Quarta-feira de feriado bem movimentada. Mas é isso, a gente está acostumado. O Vasco é normalmente isso, são pautas abundantes para a gente comentar. E claro, a expectativa dessa preparação agora para o confronto com o Cruzeiro no próximo domingo, dia 25. Esse jogo que vai ser não em Belo Horizonte, né? Ele vai ser no interior, vai ser em Uberaba, que é uma cidade menor de Minas Gerais, porque o Mineirão vai estar sendo usado para um show do Gustavo Lima, né? Então, tem mais esse ponto. O Uberaba é muito Vasco. A gente comentou aqui algumas semanas quando houve a mudança, né, desse palco aí. Expectativa, mais uma vez, é de um bom desempenho. E torcer que essa maré de resultados abaixo do que se espera acabe logo, né? Já estamos na terceira partida seguida sem vencer. Vencer o Cruzeiro seria primordial para trazer uma vida nova para esse time e um pontapé positivo para esse meio barra final de temporada. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre vou recomendar as nossas redes sociais, @AnalisaCRVG. A gente está por aí falando de Vasco. Você vai encontrar a gente em quase todos os lugares. Também, claro, queria te convidar a se inscrever no canal e deixar o like. Tudo isso ajuda bastante, não somente a mim, mas também a você passar para o algoritmo do YouTube o recado de que você gostou desse vídeo, que você quer ver mais vídeos como esse aqui. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.